Quando nós temos um coração inclinado totalmente para o nosso Deus, buscamos agradá-lo em tudo. Esse é o estudo de número 1174 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossos corações, poderemos perceber que nos entregamos a Ele completamente, sem reserva nenhuma, onde Ele é o centro de todas as nossas atenções. Vamos ao nosso tema: coração inclinado para Deus. Nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 19, que diz: todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus, a Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Inclinar é curvar, é dirigir para um ponto determinado, é dobrar, mas também é abaixar-se. E a Bíblia nos ensina que o coração do homem é inclinado para o mal. Gênesis capítulo 8, verso 21 diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. A inclinação inerente ao coração do homem é para o mal, é para a satisfação pessoal, para viver para si próprio. Noé, após o dilúvio, ele fez um sacrifício ao Senhor, porque o coração de Noé era reto, era sincero, era inclinado para o nosso Deus, e Deus se agradou, e Deus fez essa promessa de jamais amaldiçoar a terra por causa do homem. Davi, ele fez uma oração, ele fez um pedido para o Senhor. Vamos ver? Salmo 141, verso 4: não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas, na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Davi, ele pediu ao Senhor para que o Senhor não deixasse o seu coração ser inclinado para o mal e fazer o que não agradava ao nosso Deus. E ele ainda pediu para o Senhor preservá-lo na presença do Todo-Poderoso, pois ele não participaria de banquetes com os ímpios. Que nós possamos ter o mesmo desejo de Davi, o desejo de ter o coração inclinado para o Senhor. E o salmista, ele também fez um pedido ao Senhor. Salmo 119, verso 36 nos mostra: inclina meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. O salmista pediu ao Senhor para curvar o seu coração para as ordenanças, para a palavra do Senhor, pois nela ele aprenderia como agradar, como amar, como temer, como se aproximar do Senhor. E já a ganância, que é ambição, cobiça, interesses, que é ganho ilícito, não agrada a Deus. E o salmista queria viver uma vida que agradasse ao nosso Deus. O salmista, ele voltou o coração dele para o Senhor. Salmo 119, verso 112, olha a ação do salmista: inclinei todo o meu coração a cumprir teus decretos para sempre, até o fim. O salmista tinha o desejo, ele tinha o objetivo, a meta, o foco dele era agradar ao Senhor, era ser fiel ao nosso Deus, cumprindo os decretos do Altíssimo até o fim. E ele inclinou o coração dele, todo o coração dele, para o Senhor. Salomão, ele ensina que o nosso coração deve estar inclinado ao entendimento. Provérbios capítulo 2, verso 2 diz assim:
para fazeres atento a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Devemos ter o nosso coração voltado, inclinado para o Senhor, para aprendermos sobre o Senhor. Devemos ter no nosso coração os mandamentos, as ordenanças, a palavra do Senhor. Não podemos nos esquecer da palavra do nosso Deus. O nosso coração precisa estar inclinado ao entendimento, ao juízo, às coisas do nosso Deus. E quem tem o coração inclinado para o Senhor tem desejo de ter entendimento das coisas de Deus. Neemias, ele ensina que o coração deve estar inclinado para fazer a obra. Neemias capítulo 4, verso 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias nos mostra que o povo se voltou para Deus quando vieram do cativeiro. O coração deles estava inclinado para fazer a obra. Eles não estavam com medo dos opositores, mas eles estavam voltados para Deus, estavam construindo, restaurando os muros de Jerusalém que tinham sido destruídos pelo exército inimigo. E quem tem o coração inclinado para Deus está voltado para servir ao Senhor com disposição. Josué, ele fez um apelo ao povo israelita para eles inclinarem seus corações exclusivamente para Deus. Josué capítulo 24, verso 23 diz assim: então Josué ordenou-lhes: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para Yahvé, o Deus de Israel. Precisamos nos sondar, nos examinar, precisamos verificar se existe dentro de nossos corações ídolos, que podem ser imagens, podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser cantores, coisas que estão ocupando nossos corações e está impedindo de estarmos inclinados exclusivamente para o nosso Deus. Pois quem tem o coração inclinado exclusivamente para Deus, serve a Ele, adora a Ele, louva a Ele e se dedica inteiramente a Ele. Samuel, ele ensina que quem tem o coração inclinado ao Senhor, adora somente a Ele e se dedica inteiramente a Ele. 1 Samuel capítulo 7, verso 3 diz assim: e aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Samuel ensinou aos israelitas que Deus não se agrada da idolatria, de pessoas que têm ídolos em seus corações, que se curvam, que veneram, que cultuam e se prostram diante de imagens. Mas também Samuel ensina que aqueles que querem servir ao Senhor, aqueles que querem verdadeiramente a Deus, devem se dedicar, mas devem se dedicar completamente, somente a Deus. E estes seriam abençoados com livramentos. Quem tem o coração inclinado ao Senhor, se dedica exclusivamente ao nosso Deus e recebe bênçãos, inclusive livramento da parte do nosso Deus. Davi, ele fez uma oração, ele estava grato ao nosso Deus, e ele pediu ao Senhor para encaminhar o coração do povo para o nosso Deus. 1 Crônicas capítulo 29, verso 18 diz: ó Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel,
conserva por toda a eternidade no coração do teu povo esta generosidade, estes pensamentos justos e encaminha o coração deles para ti. O povo foi generoso em ofertar para a construção do templo, eles estavam com seus pensamentos voltados para Deus e dedicados em agradar o Senhor. E o rei Salomão, quando consagrou o templo a Deus, ele orou pedindo ao Senhor para que o coração de todo o povo fosse inclinado para Deus. 1 Reis, capítulo 8, verso 58, fazei com que de coração nos voltemos totalmente para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos os seus mandamentos, decretos e ordenanças que prescreveu aos nossos antepassados. Salomão pediu ao Senhor para que o coração do povo fosse totalmente voltado, totalmente inclinado para o nosso Deus, pois somente assim eles conseguiriam andar nos caminhos de Deus e obedecer às ordenanças do Senhor. O exemplo do rei Josafá é um exemplo interessante para meditarmos, pois ele tinha coração sincero, o coração inclinado para buscar a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 19, verso 3. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruíste os totens da idolatria, os postes ídolos da terra, e dispuseste teu coração para sinceramente buscar a Deus. O rei Josafá, ele servia a Deus, ele buscava a Deus em oração, ele era um homem que tinha o coração voltado para Deus, mas ele fez algo que desagradou ao Senhor, porque ele fez aliança com o rei Acabe, aquele rei ímpio, aquele rei que não amava e que não temia ao Senhor. E Deus enviou o profeta Jeú para advertir o rei Josafá e citou que Josafá tinha um coração sincero, um coração inclinado para buscar a Deus. E quem tem um coração inclinado para buscar a Deus em todo o tempo, deve buscar a orientação dele para poder tomar decisões que agradam ao nosso Deus e não errar como errou o rei Josafá. Precisamos estar sempre atento às inclinações do nosso coração e buscarmos, consultarmos, pedirmos orientações ao Senhor para fazermos somente o que é do agrado dele. O povo israelita no reinado de Josafá não tinha o coração inclinado totalmente para Deus. Vamos ver, segundo Crônicas capítulo 20, verso 33. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente ao Deus dos seus pais. Quem não tem o coração inclinado totalmente para Deus, adora outros deuses, não teme o Senhor, não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mesmo sabendo que Deus não se agrada do que estão fazendo. As pessoas que não têm o coração totalmente, completamente inclinado para Deus, continuam fazendo, porque os corações não estão inclinados totalmente para Deus. O Esdras é um exemplo de alguém que tinha o coração inclinado para o Senhor. Esdras capítulo 7, verso 10 diz assim: porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a lei de Yahvé, o Senhor, e praticá-la, e a ensinar em Israel seus decretos e mandamentos, a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. Esdras tinha o desejo, ele tinha disposição para buscar ao Senhor, porque ele tinha o coração inclinado para Deus e ele queria ensinar, ele queria cumprir as ordenanças do Senhor, porque quem tem um coração inclinado para o nosso Deus busca conhecer as ordenanças, mas também busca praticar o que o Senhor nos ensina. O profeta Isaías, ele ensina que nós devemos inclinar os nossos ouvidos
para ouvir a voz do Senhor. Isaías capítulo 28, verso 23 diz assim: inclinai vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atentai ao meu discurso. Quem tem o coração inclinado para Deus, tem sensibilidade, tem desejo de ouvir a voz do nosso Deus e ouve com atenção, prestando muita atenção, está sempre atento à voz do nosso Deus. E Paulo nos ensina sobre um coração inclinado. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 3 diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nestes 3 versículos nós podemos aprender que quem tem um coração inclinado para Deus deve buscar conhecimento do alto, deve pensar nas coisas do alto, ou seja, pensar no que agrada ao nosso Deus, e também deve ter a sua vida escondida em Cristo, escondida em Deus. Eu vou começar a concluir que os nossos corações possam estar totalmente inclinados para o Senhor, pois assim buscaremos ao Senhor com coração sincero, com coração inteiro, e serviremos ao Senhor da forma que o agrada. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais para a glória do nome do Senhor. Muitas pessoas têm sido edificadas através dos nossos estudos. E caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Senhor Jesus, Ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.